Olá, sejam bem-vindos no meu canal. Eu sou o Ney Ramalho e aqui falo de tudo um pouco com você. Hoje vamos fazer o resumão da lição da Escola Sabatina, Lições da Bíblia. É esse guia de estudo aqui que tem nos ajudado a falar destes temas e de outros que virão. Portanto, se você tem o seu, parabéns. Se você não tem o seu ainda, deixarei aqui nas descrições o site da CPB, onde você pode encontrar essa literatura e qualquer uma outra desse segmento que você quiser, tá ok? Então, sem muita enrolação, vamos falar aqui então do resumo da lição 9, onde estaremos falando sobre desenvolvendo uma atitude conquistadora. O verso de impacto que nós pegamos aqui foi: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. Quando você estuda a respeito da vida de Cristo, quanto mais você se aprofunda, não tem como você não se maravilhar com a forma como que Jesus tratava as pessoas e resolvia os problemas. Não tem como você não se apaixonar pelas ações de Cristo, porque ninguém pode ter ido tão longe a ponto de dizer: não tenho perdão. Para Cristo não existe limite. Por mais longe que você tenha ido, entenda, Cristo estará contigo e você vai conseguir alcançar outras pessoas por amor a Ele. Porque quando você é uma pessoa receptiva, você tem facilidade de conquistar os corações. A receptividade ao Evangelho, ela está para todo mundo, ela está para todos. Basta você encontrar a chave certa, basta você encontrar o momento certo, a ocasião certa para fazer isso, né? Quer ver bem um exemplo? Quando nós estamos aguardando um telefone, um telefonema, uma mensagem de alguém que nós amamos muito, nós ficamos ansiosos e por vários momentos você pega no celular, você olha e-mail e você fica ali buscando, né? Buscando respostas, aguardando que venha ali aquela mensagem que você tanto aguarda. Isso pode ser por horas e horas, dias e dias, né? Porque você tem a vontade de falar com aquela pessoa, de se contactar com aquela pessoa. Olha só, Jesus levou os discípulos para um lugar onde eles jamais pensariam que Jesus passaria. Jesus fez um trajeto e nesse trajeto ele parou junto a um poço. E enquanto ele estava ali, aproximou-se uma mulher de Jesus. E essa mulher, ela veio ao meio-dia. Jesus falou com esta mulher. E Jesus sensibilizou esta mulher, porque Jesus falou verdades que só ela sabia. Mas também Jesus a aceitou, porque Jesus foi falar com ela, sendo ela uma mulher, e assim ainda uma mulher samaritana. Olha só que interessante. Quando os discípulos voltaram, os discípulos olharam para Jesus e para aquela mulher, não falaram nada com Jesus, mas eles acharam muito estranho Jesus falando com uma mulher samaritana. E aquela mulher foi a primeira missionária de Samaria. E ela evangelizou, e ela falou, e ela levou a mensagem para aquelas pessoas. De fato, quando os apóstolos precisaram voltar em Samaria, lá em Atos, quando eles voltam, ali acontece algo magnífico. Eles são recepcionados e são aceitos, porque ela havia sido recepcionada por Cristo lá no poço. Quando você ama as pessoas, elas aceitam a verdade de Cristo, aceitam a verdade, aquilo que você crê,
a sua fé com mais facilidade, porque você a ama antes de qualquer coisa. Mas uma das coisas que Cristo fez foi compreender o outro, entender a necessidade do outro. As nossas atitudes muitas vezes determinam a nossa capacidade de influenciar os outros. Uma atitude dura, uma atitude severa demais, ela afasta as pessoas. Quando usamos dente por olho, olho por olho, dente por dente, nós somos culpados das pessoas se afastarem de nós e do Evangelho. Porque não é isso que Jesus ensina. Jesus amou as pessoas mais hostis. Jesus amou as pessoas mais improváveis. Ele ensina que a perseverança na fé, que a mansidão, a confiança nele é o mais importante. Olha só, conta a história da mulher lá de Mateus 15, aquela mulher que chega para Jesus e pede que ele faça, que ele intervenha por ela, que ele interceda por ela, e ele disse assim: olha, eu não posso cuidar de você, porque não é justo eu tirar o pão da boca dos filhos e jogar para os cachorrinhos. E ela, humildemente, ela diz: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem no chão. Ela foi perseverante e humilde. Jesus intencionalmente estimulou naquela mulher, e para exemplo, para as outras pessoas, ele estimulou nela a vontade, o desejo mais profundo dela receber a cura desejada. Intencionalmente, Jesus fez isso com aquela mulher. Ele fez, antes de tudo, ele fez elogios a ela. Ele disse que não havia nenhuma fé em Israel que fosse maior do que a fé daquela mulher. Nota que ela era uma mulher e era cananeia. As mulheres não tinham liberdade de expressão de nada, de fé, de nada. Mas Jesus faz um elogio público. Aquilo para aquela mulher foi um dos maiores elogios que já poderia ter acontecido na face da terra. E para assombro de muitos, isso veio da boca do Salvador. E foi um elogio sincero a uma mulher. Bom, um outro ponto que nós devemos colocar em pauta é que nós devemos amar as pessoas sinceramente. Amor de verdade. Apenas amizade não salva ninguém, mas um amor sincero salva. E o amor sincero, ele não exime você de falar a verdade. Ele leva você a falar a verdade com amor. Jesus pediu a Deus para não nos tirar do mundo. Certo? E se ele fez esse pedido, ele estava dizendo o seguinte: vocês vão viver entre os outros. Vocês não são pessoas diferentes dos outros no sentido de ser humano. Vocês não são diferentes. Vocês vão viver no meio dos outros, para que os outros entendam que existe amor, que existe um Deus Criador, que eu estou com vocês. Então vocês vão lá, vão viver entre eles. Os apóstolos nos lembram que devemos seguir a verdade em amor. Os laços de amizade são construídos quando concordamos com as pessoas o máximo possível. O problema é que quando você concorda o máximo possível com as pessoas, mas imita o que elas estão fazendo, isso é errado. O fato de você concordar não quer dizer que você tem que viver aquilo que o outro está vivendo. O fato de você aceitar não quer dizer que você tem que ser aquilo que o outro é. Muito pelo contrário, você tem que ser influência e não influenciado. Dá uma lida lá no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Vai ser importante para você entender alguns pontos de vista necessários para a jornada cristã
e para a sua jornada pessoal. Então, nós devemos aceitar as pessoas. Nós devemos concordar com as pessoas. Quando você lê lá Romanos 15 e Efésios 4, você percebe que Cristo aceitou a todos. Mas o interessante, quando você olha, Jesus aceitava as pessoas. Por exemplo, ele aceitou uma prostituta acusada de adultério, e ela veio a Cristo e ele a aceitou, ele a perdoou e ele disse: vai e não peques mais. Você deve aceitar as pessoas e acolhê-las. Cristo, ele se tornou amigo de pessoas improváveis, e nós também devemos nos tornar amigos de todos. A aceitação genuína significa que acolhemos as pessoas como elas são, com todos os hábitos todos os hábitos pecaminosos, porque elas são seres humanos criados por Deus. Visto que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, deveríamos fazer exatamente o mesmo, amar as pessoas, independente da crença, da religião delas. Porque como nós, elas são pecadoras, e como elas, nós também somos pecadores. A diferença entre um e outro é que você pode ser a ponte salvadora desta pessoa. Entende o que eu digo? É possível aceitar um indivíduo sem aceitar o comportamento pecaminoso dele? Deixa aí na descrição. Responda aí, por favor. É possível aceitar uma pessoa sem aceitar o comportamento pecaminoso dessa pessoa? E o que é pecado para você, né? Pode deixar aí na descrição também. Equilíbrio entre a verdade e o amor. A verdade, ela nunca deve ser escondida. O amor nunca deve ser impedido. Muito pelo contrário, Jesus não deixou de apresentar a verdade em momento nenhum. E quando perguntavam para ele, ele respondia, ele agia como tal. O amor sempre busca o melhor das outras pessoas. E muitas vezes o melhor para outra pessoa não é o que ela quer, mas é o que a verdade apresenta. E muitas vezes a verdade pode ser a correção, pode ser a mudança de atitude, pode ser um posicionamento firme com o amor, né? O amor, ele é muito grande. O amor, ele deve ser aplicado de uma maneira muito intensa. Porém, a verdade nunca deve ser omitida. Quem ama não esconde a verdade. E se alguém lhe perguntasse, fizesse para você esta pergunta: por que você é cristão? Como que você responderia? E como que você colocaria essa pergunta diante da pessoa? Responda para mim. O que faz você ser um cristão? Responda, faça seu comentário aí. Por que você é um cristão? Por que você é crente em Cristo? Em Cristo existe a ternura do pastor, a afeição do Pai e a incomparável graça do compassivo Salvador. Em Cristo existe tudo o que é necessário para você alcançar os corações das pessoas, sem agredi-las e aceitando-as de fato como deveria ser. Quero dizer para você que essa semana foi muito impactante. Estudamos bastante sobre a lição desta semana. Muito crescimento, muito desenvolvimento pessoal, muito desenvolvimento espiritual. E quero falar para você, em breve estaremos fazendo aqui um lançamento de uma semana que vamos falar sobre prosperidade no casamento. Logo em breve falaremos aqui, falaremos também no Instagram, e você nos acompanhe. E na próxima semana nós vamos começar uma outra série das lições da Bíblia, onde falaremos sobre um modo emocionante
de se envolver. Você já se envolveu na causa? Deixa na descrição aí. Fala se você está envolvido ou não. De toda forma, na próxima semana, a lição 10, nós falaremos sobre esse assunto. Um grande abraço do seu amigo Ney e fique com a gente aí, nos acompanhe aqui no nosso canal De Tudo Um Pouco.